Boa noite, meus amigos, chegando aqui no finzinho do dia, né? Começando aqui a anoitecer para trazer atualizações para vocês do nosso glorioso. Desculpa pelo cenário, tô aqui no meio da rua aqui, um pouco improvisado, mas não deixando de trazer informações para vocês. Então vai chegando junto, deixando seu like, se inscrevendo aqui no canal, já ajeitei o bonezinho, porque hoje tem informação boa, tem informação legal, tem informação interessante. Então, editor, solta aquela vinheta, eu sei que você consegue. Noite gloriosa. Bom, vinheta soltada, vamos falar hoje sobre o Botafogo, sobre contratações, sobre, uma melhoria no Botafogo que está prestes a ocorrer. Glorioso, inclusive, que venceu ontem o Internacional por 4-0 no estádio Newton Santos, né? Foi um bom momento para testar Jefinho, para testar o próprio Arthur, que começou ali jogando como meio-campo. Finalmente o Renato Paiva enxergou que faltava pelo menos colocar alguém no lugar do Savarino, não deixar aquela lacuna absurda no meio-campo. Finalmente Renato Paiva enxergou isso e colocou ali o Arthur, que por mais que não tenha feito um jogo absurdo, marcou o seu gol, um bonito gol. Dessa vez ele não perdeu o cara a cara, né? Ele dominou e acertou lá no ângulo praticamente. Então, parabéns ao Arthur, que ele continua evoluindo e que o Botafogo comece a encontrar soluções quando o Savarino não estiver em campo. É bem verdade que o Textor, não ajudou muito o Renato Paiva, a diretoria não ajudou muito o Renato Paiva nesse sentido, mas não é para o Botafogo ficar tão abaixo, ficar tão aquém dos outros times do Brasil. Não teria por que perder para o Bragantino, perder para o Atlético Mineiro, não empatar. Tem empate com o São Paulo, Newton Santos, o Botafogo poderia ter vencido. Então, assim, o elenco é bom, tá? Não é um elenco ruim, não é um elenco que falte bastante peças. Falta ali algumas peças importantes? Falta, mas tem como o Paiva ali arrumar soluções. Então, cara, que bom que ele tá começando a enxergar um pouco mais da mesma maneira que a torcida tava vendo, porque a torcida tava certa. A torcida via que faltava ali alguém preenchendo o meio campo quando o Savarino não estivesse. A torcida via que o Jefinho tava jogando bem. A torcida via que o Cuiabano, o improvisado, poderia render, e ele parece ter ali escutado, né? Tá desesperado, enfim, vamos escutar a torcida. O Botafogo fez um bom jogo, venceu por 4-0. Não foi um jogo excepcional, o Inter veio bem fragilizado, isso é verdade, mas o Inter tem um bom elenco, mesmo sendo um time misto, reserva, enfim, é um bom elenco, é o Internacional. E o Botafogo meteu 4-0 dentro de casa, um baita jogo. Golaço do Alex Telles também, até o Marçal entrou. Então, assim, foi um domingo perfeito, um fim de domingo perfeito, onde o Botafogo teve ali uma boa atuação, testou bons jogadores. Cauã Linde jogou, Natan jogou. Então, assim, o Botafogo conseguiu dar uma rodagem no elenco e também preservar o Hugo Jesus, que saiu por volta ali dos 20 minutos do segundo tempo e conseguiu ali também dar uma descansada a mais para o jogo contra o Estudiantes, que vai ser um jogo difícil. E o Botafogo continua sem três opções importantes. Savarino continua fora, Barbosa continua fora e também o Matheus Martins. Então o Botafogo tem praticamente 3 jogadores considerados titulares fora do elenco. Então é uma situação complicada, uma situação delicada. O Botafogo vem convivendo com essas lesões, tem o elenco um pouco mais encurtado, com menos opções, melhor dizendo, do que o elenco do meio do ano passado em diante. Então o Glorioso tem que ter um departamento médico mais eficaz, tem que voltar os jogadores, não vai voltar nesses próximos 2 jogos, e o Renato Paiva vai ter que improvisar, que ele continue mantendo esse time do jeito que está, que pelo menos assim eu acho que é a formação que mais se encaixa, que mais se adequa ao padrão de jogo do Botafogo. E lembrando sempre de começar a jogar bem fora de casa, não adianta fazer resultados em casa e fora de casa ficar dando mole, Renato Paiva? Então, pelo amor de Deus. Bom, Botafogo tem uma janela pela frente onde vai reforçar o elenco e a gente está na esperança de preencher essas lacunas que estão faltando. Primeira lacuna a ser preenchida vai ser do meio campo. O Savarino vai ter um reserva imediato, ou então até um jogador para disputar a posição, ou até um jogador que pode jogar vindo mais de trás, que é o Wendel, tá? O Wendel tá fechado com o Botafogo, vai chegar e ele pode fazer a função de armação, sim, como pode fazer a função de segundo volante também. Então vai ser um baita reforço no meio campo. O Botafogo vai ficar bem coberto ali naquela posição, e eu ainda traria mais um, tá? Porque eu acho que são poucas opções para o meio campo. Ano passado tínhamos 4 opções, esse ano só temos o Savarino e agora vai chegar o Wendel. O Santi Rodrigues vai melhorar. Cara, o Santi Rodrigues ainda está se adaptando, se machucou, não é nada certo que ele vai voltar bem, e ele não é um meio campo de ofício ali, tá? Ele é um cara que joga mais pela ponta. Então,
eu acho que o Wendel, se for para improvisar alguém, o Wendel está mais adaptado a fazer essa função de armador, e o Botafogo tem que ver isso no mercado. Bom, o Wendel tá bom, tá legal, um bom reforço, um ótimo reforço, né? Mas eu acho que pode trazer mais alguém para encorpar o elenco. E a mesma coisa eu falo para os pontas. O Botafogo está encaminhando a contratação de um ponta, né? Sabemos que o Botafogo está bem avançado no mercado, mas não sei se um só resolve. Talvez com o Jefinho, né, jogando bola, com o Natan jogando bola, com o Matheus Martins voltando, mais um seja o suficiente. Mas eu também traria 2 para essa posição. Acho que os laterais estão bem encaixados ali. Tem o lateral direito que tem uma questão ali que Vitinho, Matheus Ponte, não é tão qualificado quanto o lateral esquerda, que temos Alex Telles, Cuiabano e ainda o Marçal no banco. Mas eu não vejo assim necessidade extrema. Se puder trazer mais um lateral direito, traga. Se não, não precisa trazer, né? Agora, um centroavante, talvez exista essa possibilidade, ainda mais se o Igor Jesus sair e um volante, se o Gregory sair, apesar que o Gregory tem também a questão do Alan ali, que tá entrando bem nos jogos, tem também o Danilo Barbosa que faz aquela função, então o Botafogo tem que se movimentar também, caso tenha perdas, né, no mercado da bola. Então, o Botafogo, caso perca jogadores no mercado da bola, tem que se movimentar para recuperar, para repor esses jogadores. E talvez uma contratação que pode acontecer também é para a zaga. Sim, né? Temos zagueiros lesionados, Bastos, Barbosa, por exemplo, zagueiros que não podem atuar, e o Botafogo pode trazer aí jogadores para suprir essas ausências quando tem zagueiros machucados e também para ser mais um xerifão, pois esse é o perfil dele. Lembra do Jubal? Sim, do zagueiro do Auxerre, né? O time francês que falamos, demos essa notícia há pouco tempo. Então, ele pode chegar no Botafogo. O Botafogo tem um caminho facilitado para trazer esse zagueiro, porque o Auxerre não vai renovar com o atleta. Já saiu aqui a notícia que ele não vai renovar com o atleta, o atleta vai ficar livre no mercado, e o Botafogo pode aproveitar essa oportunidade para trazer o Jubal. Sim, o Jubal, que é um cara xerifão, é um cara que é bom de bola, não é um cara novinho, é um cara mais experiente, mas também longe de ser velho. É um zagueiro que lembra muito o Barbosa no jeito de ser. É um zagueiro artilheiro, é um zagueiro que marca gol de pênalti, é um zagueiro que chuta bem de fora da área. Então, assim, é um cara que pode chegar e agregar muito ao elenco do Botafogo, principalmente para suprir essas ausências quando o Barbosa e o Bastos não estão disponíveis, né? Lembrando que o Bastos, por exemplo, é um zagueiro que vive se machucando também. E importante também para brigar, aumentar a concorrência na zaga. O Botafogo já tem bons zagueiros, até o David Ricardo jogando muito bem, tá? O Jair, apesar de dar uns moles ontem, mas joga bem. O Barbosa vai voltar, mas assim, mais um zagueiro seria importante. Então o Botafogo se movimentando bem no mercado. Vocês viram como o Botafogo, as lacunas que o Botafogo tem, jogadores que o Botafogo já irá trazer, né? O ponta, o meia, e agora buscando um zagueiro, talvez um lateral direito. E eu buscaria mais alguns atletas, buscaria mais para ter mais opções no elenco. Mas trazendo esses que já estão sendo especulados, já ficaria um time interessante. Lembrando que o Botafogo tem aí o caminho livre agora para buscar o Jubal. O Auxerre já deixou bem claro que não vai renovar com ele. O Botafogo tem interesse no atleta, o Botafogo precisa de um zagueiro, viu que precisa, ainda mais com as lesões recentes, e tem tudo para fechar com o Jubal. Você gosta do jogador? Tá aqui as características dele, ó. Tá aqui na nossa tela, deixa aí nos comentários, vai deixando nos comentários se você gosta dele ou não. E é claro, se inscreva aqui no canal, ative o sininho, compartilhe esse vídeo com seus amigos, é muito importante a sua participação, fogando meu coração em qualquer lugar, a qualquer momento, né? Trazendo informações para vocês. Tá anoitecendo aqui finalmente, né? Esse vídeo aqui para nossa noite gloriosa. Muito obrigado pela sua audiência, vamos torcer o Botafogo concretizar as contratações importantes no mercado, não só do Jubal, mas também de todos esses outros que eu fui citando aqui, um ponta, um meia e quem sabe mais um lateral. Bom, esperamos aí entre 4 e 5 reforços. Muito obrigado pela sua audiência, deixa o like, se inscreva no canal, ative o sininho, vamos ficando por aqui e até a próxima. Valeu, gente!